Fala pessoal, tudo bem? Depois de mais de 6 meses da criação do Hash 11 e um retorno de 50% nesse período, eu quero dar minha opinião sobre esse fundo. Então fica até o final, porque eu vou te falar exatamente o que eu acho que você deveria fazer. E se você não é inscrito no canal, já deixo o meu convite para você dar uma olhada nos outros vídeos, se inscrever e não perder nada. Então vamos lá. O Hash 11 é um fundo criado pela Hashdex, uma gestora especializada em criptomoedas, em criptoativos. E ele é um ETF, então diferente de um fundo normal, um ETF é um fundo que é negociado na bolsa. Então quando você compra cotas do Hash 11, o seu dinheiro não vai para o fundo, o seu dinheiro vai para outro investidor. Da mesma forma, quando você decidir vender as suas cotas, você vai estar vendendo para outro investidor. E o interessante de um ETF, além das facilidades, algumas coisas que a gente vai conversar nesse vídeo, é que ele costuma ser muito mais barato que os outros fundos. Então ele tem uma taxa de administração menor. E onde que o Hash 11 investe, então? Ele investe em criptomoedas, mas não é qualquer criptomoeda, não é a criptomoeda que a Hashdex quer investir de um dia para o outro, mas ela segue um índice que ela criou junto com a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos. Então a Hashdex criou o NCI, que é um índice que tem algumas criptomoedas, e como eles selecionam essas criptomoedas? Eles têm alguns requisitos, como volume, a liquidez, qual que é a relevância daquela criptomoeda para o ecossistema, e faz uma seleção. Então, quando você estiver investindo no Hash 11, você vai estar investindo exatamente na proporção que foi definida na composição desse índice. Então, isso te dá uma transparência de você saber para onde o seu dinheiro está indo. Esse índice é composto majoritariamente por Bitcoin e Ethereum. Então, se você olhar o percentual aí na tela, quase 95% são dessas duas criptomoedas, que são as duas maiores hoje e muito provavelmente as duas melhores e com maior potencial, né? O Bitcoin é acima de todas as demais e a Ethereum se destacou aí frente às outras criptomoedas, por isso que ela é a segunda hoje em volume de mercado. Mas a gente também tem outras criptomoedas super interessantes. A gente tem a Litecoin, que por muito tempo foi considerado a prata, enquanto o Bitcoin era considerado o ouro. Então ela tem uma proposta um pouco diferente, tem uma rede com taxas muito mais baratas, muito mais rápidas também. Então é interessante ter ela no portfólio. A gente tem a Chainlink, que busca resolver um problema importante, que é trazer dados externos, dados reais para a blockchain. E a gente tem outras criptomoedas, como o Bitcoin Cash, que foi um fork do Bitcoin. A gente tem a Uniswap, a gente tem a Filecoin e a Stellar, mas em percentuais bem menos relevantes. Então, de maneira geral, a gente pode falar que o Hash 11 ele investe hoje em Bitcoin, Ethereum e tem algumas outras criptomoedas num percentual bem pequeno. Falando um pouco do fundo agora, o Hash 11, como ele é negociado na bolsa, você só pode comprar e vender as cotas no horário que a bolsa está funcionando. Mas as criptomoedas, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, uma curiosidade legal é que quando você entra no site, vamos supor que você entra no site no sábado, 5 horas da tarde, você vai saber o quanto que fechou a cota na sexta-feira, né, enquanto a bolsa estava funcionando, e qual que é a expectativa do valor da cota quando o mercado abrir. Então, de uma certa forma, você consegue saber como é que estão os seus investimentos até quando a bolsa está fechada. A taxa de administração é de 1,3%, que é alta quando a gente pensa em um ETF, porque tem ETFs com taxa de 0,3%, 0,05%, né, se a gente for olhar no mercado americano. Mas em comparação aos fundos multimercados no Brasil, que em geral cobram uma taxa de 2%, é uma taxa bastante justa. A taxa de administração do fundo é de 1,3%. Se a gente for comparar com outros ETFs, principalmente no mercado americano, até que é uma taxa alta, né? Porque a gente tem ETF que cobra 0,5%, 0,05%, tem ETFs muito baratos espalhados ao redor do mundo. Mas comparando com os fundos do Brasil, que em sua grande maioria cobram 2% de taxa de administração mais a taxa de performance, é uma taxa super justa, então não temos do que reclamar. E a tributação é de 15%. Então, todo lucro que você tiver, independente se você vai vender 10, 15 mil naquele mês, ou se você vai vender muito mais, você vai pagar a alíquota fixa de 15%, que é a regra dos ETFs. Então, perceba aqui que a gente não tem aquela vantagem como você tem nas ações, onde se você vender até 20 mil reais em um mês, independente do seu lucro, você fica isento desse imposto de renda. Aqui não, você vai pagar 15% independente do quanto você vender. E vamos então às vantagens e desvantagens que eu acho que você deveria fazer.
No lado das vantagens, a gente tem a principal delas, a facilidade, a praticidade. Muita gente que vai assistir esse vídeo provavelmente já ouviu falar do Bitcoin, gosta da ideia, entendeu pelo menos um pouquinho, gostaria de investir, mas não sabe como, tem medo dos riscos, não sabe como pode operacionalizar isso, até porque existem algumas peculiaridades, algumas coisas que a gente precisa saber na hora de comprar criptomoedas, né? E você investir no Hash 11 é muito fácil, muito simples. Então, a facilidade talvez seja a principal vantagem desse fundo. Segundo ponto é a diversificação. Com um único fundo, você vai estar investindo em mais de 5 criptomoedas. É lógico que aquele índice que eu te mostrei, ele vai variar, né? Trimestralmente ele varia, mas ele vai ter sempre mais de 5, 6 criptomoedas. Então é uma forma de você já começar nesse mercado diversificado. Você vai estar investindo na principal de todas, que é o Bitcoin, que não poderia faltar e que tem que ser a maior parte da sua carteira, mas você também vai aproveitar o potencial de outros projetos que podem até se valorizar mais do que o Bitcoin no longo prazo. E o terceiro ponto é a proteção. Você vai perceber que esse item também está no lado da desvantagem, mas eu já te explico o porquê. Quando a gente pensa em proteção, em segurança, quando a gente vai comprar uma criptomoeda, você utiliza geralmente uma exchange, que nada mais é do que uma corretora de criptomoedas. E esse dinheiro, quando você compra, né, a sua criptomoeda, ela nunca deve ficar parada na exchange, porque a exchange ela é um alvo fácil para hackers. Então o ideal é você sempre comprar suas criptomoedas e enviar para a sua wallet, que é onde você armazena e faz a custódia das suas criptomoedas. A questão é que esse papo é muito avançado para algumas pessoas. Isso pode desincentivá-las. Então, quando você investe num fundo como o Hash 11, você está delegando a custódia para um custodiante profissional, para um agente do mercado financeiro que já faz isso. Então, você tem muito mais segurança para você que é novato nesse mercado de criptomoedas. Mas nem tudo são flores, então vamos falar das desvantagens. E a primeira é que ao investir no Hash 11, você não está investindo 100% em Bitcoin. É importante ressaltar esse ponto, porque o Bitcoin ele é muito superior a todas as outras criptomoedas e tem características diferentes. Ele acaba sendo a base para todo o ecossistema de cripto. E para quem quer comprar unicamente Bitcoin, o Hash 11 não te permite isso. Porque ainda que você não queira, você vai estar se expondo a outras criptomoedas que não possuem as mesmas características. Então, por esse lado, é uma desvantagem. Segundo ponto, ao utilizar o Hash 11, você vai acabar pagando mais impostos. Porque, como eu falei logo atrás, a alíquota que você tem de tributação no Hash 11 é de 15%. Só que quando você compra pela sua pessoa física em uma exchange, ou seja, utilizando uma corretora de criptomoedas, você pode vender até R$35 mil por mês sem pagar imposto de renda. Então, para a grande maioria dos brasileiros e dos investidores, esses R$35 mil de vendas todos os meses já faria você economizar uma grana muito grande. Então, você utilizar o Hash 11, você vai estar pagando mais imposto por isso. Terceiro ponto, você vai investir somente em ativos consolidados. Todas as criptomoedas que estão no índice, de alguma forma, elas possuem uma liquidez e uma relevância no mercado de criptomoedas. Então, você vai ter sempre um filtro que acaba sendo bom, mas, por outro lado, você nunca vai investir em projetos novos com potencial de valorização super absurdo. Porque, como o ditado diz, bebe água limpa quem chega primeiro. Então, vai ter muito projeto interessante que ainda é pequeno, que você poderia investir e ter uma multiplicação muito alta do seu capital, que não vai acontecer com o Hash 11. Então, esse seria um ponto negativo. E o quarto e último ponto, que tem a ver com a segurança e com a proteção. Quando você compra um fundo de criptomoedas, você está delegando a custódia para um agente profissional. E se isso é bom para quem está começando, isso pode não ser tão bom para quem já tem uma experiência com esse mercado. Porque ao investir em criptomoedas, a gente tem sempre dois prismas, pessoal. Isso é muito relevante ao frisar. A gente investe em criptomoedas, primeiro pela assimetria e pelo retorno que a gente busca, que são retornos sempre explosivos, porque é um novo mundo que está surgindo, muita gente ainda descobrindo esse mercado, mas também existe o prisma da liberdade, você poder ter a custódia da sua moeda, você poder guardar ela e ninguém consegue tomar os seus bitcoins se você compra e guarda em uma wallet. Então, se você compra uma wallet, que funciona como aqueles pendrives que você
já deve ter visto. E guarda suas criptomoedas ali. Só você tem a senha para conseguir acessar aquelas chaves privadas que te dão acesso às suas criptomoedas. Então, independente se o governo criar uma nova lei amanhã, independente se um ladrão vier te assaltar, ninguém nunca vai conseguir acessar aquelas criptomoedas a não ser que você passe o acesso e a senha para alguém. Isso não é possível com nenhum outro ativo do mercado financeiro. Então, as criptomoedas possuem também esse prisma, essa atração pela liberdade. E é por isso que no começo desse mercado, esses liberais, né, esse pessoal com uma ideologia mais voltada à liberdade do indivíduo, foram os primeiros a adotar e entrar nesse mundo. E qual é a minha opinião, então, no final das contas? Para mim é muito claro, se você é iniciante, se você quer começar a investir em criptomoedas e não sabe como, o Hash 11 é um ótimo, excelente. Então eu recomendo a todos que tenham pelo menos um percentual da carteira. Se você é muito conservador, pode ser 1, 2%. Se você é muito agressivo, pode ser até 5, 10%. Mas seria um ótimo primeiro passo. Mas não pare aí. À medida que você começa a investir o seu dinheiro, seu suado dinheiro, comece a estudar esse mercado, abre conta em uma exchange e compra suas criptomoedas, guarda ela numa wallet, porque isso tem um valor além do retorno financeiro que você vai conquistar. Então, para quem está começando, recomendo demais, ou para quem tem uma empresa e precisa seguir algumas diretrizes, quer deixar o caixa da empresa em criptomoeda, alguma coisa do tipo, faz todo sentido, mas uma vez que você já tem esse investimento, um próximo passo seria você diversificar em outras criptomoedas e comprar diretamente em uma corretora e ter a custódia do seu Bitcoin e das suas outras criptomoedas. E eu quero saber de você, se você já investe no Hash 11 ou em qualquer outra criptomoeda. Comenta aqui embaixo qual a criptomoeda que você acha que tem maior potencial de valorização. E até a próxima!